Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Dosecast, o podcast de cardiologia da 12 por 8. Eu sou Rafael Rossi e, mais uma vez, para surpresa de ninguém, vou ser o host de vocês hoje. E a ideia da gente é justamente discutir a nova atualização da Diretriz Europeia de Dislipidemias, atualização da Diretriz de 2019, feita agora no último congresso há 2 semanas atrás, em 2025. Para me ajudar, um rosto e uma voz já conhecida de quem faz o Dosetech, né? Mas, repetindo, um podcast pela segunda vez, Fernanda Justo. Fê, bem-vindo ao nosso Dosecast. Obrigada, Rossi, e obrigada, Fer. Teremos duas Fernandas hoje, né? Hoje temos duas Fernandas, vai ficar complicado até de eu Dose direcionar a palavra hoje, mas como a Fer já adiantou, a gente vai ter uma convidada muito especial, Fernanda Castanhel, ela que é formada em clínica médica pelo HC, né, pelo Hospital das Clínicas, e formada cardiologista pelo INCOR, doutoranda e fez fellow em dislipidemias também no INCOR. Fer, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao Obrigada podcast. pelo convite, espero contribuir com o conhecimento de todo mundo. E é um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro muito. A honra é toda nossa, Fer. E vai trazer notícias quentinhas, já que estava pessoalmente na ESC 2025, né? Exatamente. E ela já adiantou pra gente aqui, fora do ar, né, Fer, que também já tem alguma coisinha pensando na diretriz brasileira para ser atualizada em breve aí, né, Fer? Sim, Sim. muito em breve. Então teremos alguns spoilers aí que vão se confirmar possivelmente aí nas próximas semanas. Bom, qual que foi a ideia da atualização dessa diretriz, né? Nos últimos 6 anos aí, a gente teve algumas novidades, principalmente no cenário de tratamento das dislipidemias, tanto no que tange a hipercolesterolemia familiar ou não, e na hipertrigliceridemia, e também na classificação e avaliação do risco dos nossos pacientes, né? Então, acho que antes de a gente começar a falar do tratamento, é interessante a gente pensar na classificação e avaliação desse doente. Como que tem sido feito isso? E de acordo com essa diretriz, se você concorda ou não, o que você achou, Fer? É muito importante, então, a gente classificar o risco do nosso paciente para a gente determinar como que a gente vai tratar ele. Então, eles diferiram o paciente em muito alto risco, moderado risco, baixo risco, e tem uma classificação nova que é o risco extremo. Na sociedade europeia, eles têm um score próprio deles, que é baseado na população deles, que é o score 2 e o score OP, que é o de Old Person. Esse score foi atualizado antes, na última diretriz era só o score, e agora é o score 2, que é bem calibrado para a população dele. E acho que desculpa, Fer, mas acho que o legal de dizer da diferença, o que mudou do score para o score 2 e o score 2 OP é que eles incluíram desfechos, né? Antes o score inicial era só para desfechos fatais e eles foram mais abrangentes agora, incluindo desfechos não fatais, infarto e eventos cardiovasculares. Justamente, né? Pensar, então, qual era a chance do nosso paciente em 10 anos evoluir para um desfecho fatal, e agora essa recalibração aí no score 2 é justamente associar desfechos fatais e não fatais com eventos cardiovasculares maiores nesses próximos 10 anos, então destrinchou um pouquinho mais nesse score novo. Sim. Exato. E é muito importante a gente ressaltar que esse score é europeu. Ele não serve para a nossa população. Você nem consegue calcular, porque o primeiro passo para calcular o score é você escolher a região que você mora da Europa, porque existem diferentes riscos a depender da prevalência de desfechos cardiovasculares dessa região. Então, claro que a gente vai aproveitar muitas coisas que eles falaram na diretriz deles, mas a parte do score em si, a gente tem que voltar para o nosso país. E, atualmente, a gente ainda usa o score global, mas não consigo dizer com certeza, porque ainda a diretriz do Brasil não saiu, mas em 2 semanas vai sair a nova diretriz brasileira de dislipidemia e tudo indica que a gente vai começar a usar o score Prevent. E falando sobre como a gente faz no Brasil, né? Eu sei que a gente está falando sobre highlights da ESC, mas no Brasil a gente usa o score global, mas ele não foi desenhado para a população brasileira. Na verdade, ele é um score que foi baseado na população de Framingham, americana, e ele foi calibrado matematicamente para a população brasileira. E vamos lembrar que a gente tem uma grande carência de dados de saúde no Brasil, e é muito diferente o que a gente tem de dados de saúde aqui no Brasil, em São Paulo, comparado ao que a gente tem na região norte. Então, a gente já parte de uma pequena deficiência de dados, né, aqui no Brasil. É mais uma ferramenta que a gente importa, na verdade, e trata como se fossem populações semelhantes, e acho que essa ressalva da Fer é muito importante, né? Não adianta a gente tratar coisas diferentes como se elas fossem iguais, porque não são. Então, o interessante é justamente que a gente tenha o nosso score próprio, e tomara que a diretriz atualize em relação a isso, para a gente conseguir calibrar melhor os nossos pacientes e poder classificá-los de uma maneira melhor, né? Porque qual que é a ideia aqui, né? De acordo com a nossa classificação do paciente, a gente vai ter metas de controle lipídico diferentes para esse paciente. O que, claro,
todos trabalhamos aqui, somos cardiologistas, né? Trabalhamos todos os dias com avaliação de risco metabólico dos pacientes, mas essa é uma ferramenta importante para quem é não cardiologista também, né? Do mesmo jeito que você pede um hemograma e precisa saber o que fazer com a hemoglobina que está alterada, quando você pede uma glicada, tem uma glicada que você precisa saber se é um paciente que tem resistência insulínica, se ele já é diabético. O LDL, você tem que entender que ele tem que variar de acordo com o risco do seu paciente. E pelo menos para você poder referenciar para alguém que vai cuidar de acordo com isso, né? Então, você fazer o diagnóstico inicial é muito importante nesse cenário, né, Fer? E é o que a diretriz tenta, pelo menos na população deles, estratificar de uma maneira melhor para começar a ser uma terapia mais intensiva e talvez mais precoce, né, Fer? E acho que adicionalmente, além dessa novidade de incluir desfechos não fatais, a grande diferença veio de incluir uma população mais idosa, né? O score inicial de 2013, ele era bem restritivo e não englobava pessoas muito idosas, mas com o envelhecimento da população, eles sentiram a necessidade de estabelecer o score 2 OP, que a Fê falou que é de Old Person, que vai numa população até 89 anos. Então, finalmente contemplaram super idosos aí, Sim. que geralmente ficam fora dos trabalhos porque costumam ter mais eventos, né? É mais Sim. difícil estudar essa população, mas é importante porque a gente tem um processo de envelhecimento populacional global aí, principalmente na Europa, justamente, né? Então, sim. que eles sejam contemplados. Mais uma coisa interessante, né? Você acabou de colocar mais uma classificação, pacientes acima do alto risco, né? Pacientes em risco virtualmente crítico aí, que é uma coisa que não era absorvida antes nas diretrizes. Na prática clínica, a gente vê muitos doentes que realmente parecem que vão ter um benefício adicional do controle do LDL, mas só para já colocar para o nosso ouvinte, a gente tem falado muito do score 2 e do score OP, o que eles propõem, né? Como é que a gente avalia isso, se você for ver na literatura, o que acontece? Baixo risco abaixo de 2%, intermediário entre 2 e 10, entre 10 e 20, alto risco, acima de 20%, paciente muito alto risco. Então, seria mais ou menos aí quase que um análogo do Framingham e do nosso score global de risco, que eles transportaram lá para a Europa e calibraram para o doente deles. Então, avaliando somente o score, seria assim que a gente classifica o paciente. Mas existem outras ferramentas que a gente tem que valorizar que não estão contempladas nesse score, né, Fer? Isso. Então, isso é uma ferramenta da gente classificar, mas a gente tem outros dados clínicos que a gente pode classificar o nosso paciente. Então, vamos primeiro para o muito alto risco. Que é o maior de interesse aí, né? O paciente que provavelmente vai incorrer com mais frequência. Tem que prestar atenção e a gente tem que saber esse muito alto risco. Os outros a gente pode até dar uma olhadinha, mas o muito alto risco você tem que gravar na cabeça. E é simples. Então, vamos lá, o que é o muito alto risco? Para além do score, né? Calculei meu score, maior que 20%, beleza, já sei que é muito alto risco. Mas e se eu não usasse o score? O que diria que um paciente é muito alto risco? Uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça, basicamente é o paciente em prevenção secundária. Então, paciente que já teve evento, paciente que ou já revascularizou tanto por stent, tanto por cirurgia de revascularização, ou paciente que já teve algum evento isquêmico cerebral, pode ser AVC, ou pode ser AIT, ou alguma doença arterial periférica. Muito importante aqui citar uma coisa nova que eles colocaram nessa diretriz, que apesar de o paciente que apesar do paciente não estar em prevenção secundária e poder ser prevenção primária, o paciente que faz uma imagem com um score de cálcio e tem um score de cálcio acima de 300, ele já é classificado como muito alto risco, porque tem estudos que viram que um score de cálcio acima de 300 é equivalente a uma pessoa que já teve infarto e está em prevenção secundária. Então, isso classifica o nosso paciente como muito alto risco. E também uma imagem coronariana com uma lesão coronária acima de 50%. Isso também já classifica ele como muito alto risco. Então, o que você está me dizendo é que muito alto risco é não só o paciente que tem um score muito alto, mas se eu, por acaso, acabou a bateria do meu celular e eu não tenho ali agora a ferramenta de calcular o risco, só conversando com o paciente ou vendo exames prévios, a gente também consegue dizer, ou seja, se eu sei que na história ele já teve evento cardiovascular estabelecido, seja cerebrovascular, coronariano ou de doença arterial obstrutiva periférica, ele é muito alto risco, ou se eu tenho exame de imagem, e acho que essa é uma novidade legal, que mostra aterosclerose subclínica. Acho que é isso que está... Isso é muito importante, né, Fê? Porque isso meio que já era absorvido na prática clínica, né? A gente vira e mexe vê pacientes que não tinham indicação de fazer uma angiotomografia porque eram sintomáticos ou um score de cálcio, e hoje eles acabam tendo esse exame, e aí o que fazer com esses doentes? E agora, isso melhora a nossa estratificação deles, né?
Inclusive, algumas subanálises do estudo MESA já demonstravam que pacientes com muito alto risco, né, acima de 300, poderiam ter benefício, inclusive, de já iniciar a AS, justamente como se eles já tivessem uma prevenção secundária por ser portadores de DAC, né? A diretriz americana de 2022 de revascularização, inclusive, também cita, né? Pacientes que são portadores de DAC têm benefício do uso do AS. Ponto, mesmo que não tenham eventos. E aí, quando você vai levar pencil, da onde vem essa recomendação, né? Essa recomendação é voz da cabeça deles, basicamente. É tipo, a gente considera que quem tem DAC acima de 50% é um paciente que virtualmente já teve um evento. Então, ele tem benefício, eventualmente, do AS, né? E não é o que essa diretriz está contemplando, mas essa subanálise do MESA, por exemplo, já sugeriria que eles teriam benefício. E justamente por conta disso que a gente deve colocá-los no mesmo patamar de quem já teve evento e ser mais rigoroso ainda no controle do colesterol e, por isso, pacientes com muito alto risco, né? Então, as duas avaliações, pacientes que são portadores de DAC documentada, além dos que já tiveram evento, ou score de cálcios mais alto, estão aí com benefício de controle mais rigoroso do colesterol e para muito alto risco, o ideal seria manter um LDL abaixo de 55, né? Analogamente, o que essa diretriz faz para a gente também são pacientes comórbidos graves, né? Então, um paciente que é diabético há muito tempo, há mais de 10 anos, que já tem a lesão de órgão-alvo, ou outras 3 comorbidades, ele é um paciente que também poderia ser incluído aí com muito alto risco, ou Os doentes renal eventualmente crônicos, doente DRC já em estágio final abaixo de 30, ou um paciente muito hipertenso de muito difícil controle, não APA acima de 180 por 110, tudo isso somado entraria aí com um paciente de muito alto risco com benefício de um controle lipídico mais intensivo. Legal, legal. E no extremo, quem que é o paciente de baixo risco? No risco extremo? Não, de baixo risco. Entendi. De baixo risco é aquele paciente que não tem nada e que você calculou o score e ele deu baixo risco. Boa. Então, acho que os extremos são um paciente que é muito de boa, pouca comorbidade, score muito baixo, e esse paciente com um score muito alto, muito comórbido, ou exame de imagem mostrando aterosclerose subclínica, né? E aí vem a meiuca. E acho que na meiuca a gente é onde as dúvidas moram, e a diretriz, inclusive, nos trouxe ferramentas para tentar discernir se o paciente da meiuca é um meiuca mais baixo ou é um meiuca que se aproxima de risco mais alto e que talvez a gente precise intensificar a terapia hipolipemiante. Porque, no fundo, o que a gente quer quando a gente estratifica o paciente em baixo, moderado, alto ou muito alto é saber o que eu vou fazer com ele e quanto eu vou tratar, né? Quando você está pensando em estratificar, na verdade, você quer descobrir uma coisa que você não sabe ainda, né? Então, se a minha ideia de reestratificar o doente fosse sempre descobrir que ele é baixo risco, eu não precisaria ficar usando as ferramentas. A ideia, justamente, das ferramentas é que eu descubra aquele cara que eu não estou vendo que ele é alto risco, mas existe alguma coisa incipiente, né? Então, por exemplo, a melhor recomendação do uso desses artifícios para avaliação de DAC, como o próprio score de cálcio, é no paciente que é um risco intermediário, um risco moderado, né? Ou seja, entre 2% e 10%, que não tem essas comorbidades que a gente acabou de falar de muito alto risco, ou seja, não tem uma DRC, não é diabético há muito tempo ainda, não tem uma hipertensão de difícil controle, mas que o jeitão dele parece que eu posso achar alguma coisa mais importante. Essa é a melhor indicação do uso do score de cálcio, por exemplo, no cenário de prevenção e intensificação de metas terapêuticas. Isso aí. Então, o paciente que é moderado o risco não é o paciente que não tem comorbidades, na verdade. Ele é o paciente que tem um score intermediário, ali entre 2 e 10, ou que tem comorbidades não muito mal controladas e há pouco tempo. Então, a gente tem uma ideia, por exemplo, meio fixa na cabeça de que todo paciente diabético é alto risco. Isso não é necessariamente verdade, né? Pacientes jovens com diabetes há pouco tempo, eles ainda não tiveram tempo para lesão endotelial e lesão de órgão-alvo, eles não necessariamente são alto risco, eles são, por exemplo, risco moderado. E os pacientes alto risco, por fim? Eles ficam entre o moderado e o muito alto risco, né? Basicamente, a gente pega todos os critérios do muito alto risco e atenua eles se mantêm ali, né? Então, o paciente, como a gente falou, o score acima de 10%, mas menor do que 20%, que tem um LDL acima de 190 ou um hipercol familiar que não tem outros fatores de risco adicionais ainda, paciente que tenha uma PA sistólica menor que 180, mas também de difícil controle, ou um diabetes abaixo de 10 anos e sem lesão de órgão-alvo ainda, tudo isso estratificaria o paciente para um alto risco. E aí, de novo, meta de LDL para controle desses pacientes seria abaixo de 70, por exemplo. Boa. Mas, como eu já tinha puxado o gancho, Fê, o que a gente faz com os pacientes que a gente identificou, fica na dúvida, exato. Ele tem diabetes, mas tem diabetes há 9 anos. Tem diabetes, mas não muito, né? Tem diabetes, mas não muito, exato. Os pacientes que o score identificou como risco moderado, o que eu posso usar para refinar a minha estratificação de risco? Então, essa diretriz, ela trouxe estratificadores, modificadores de risco para a gente reclassificar o nosso paciente. Então, ele dá várias situações que a gente pode levar em consideração e para personalizar o nosso paciente. Porque o score a gente calcula, mas
nenhum score é perfeito. Como existem vários, é uma falácia isso, né? Quando existem várias coisas de uma só, é porque nenhuma delas é absoluta, nenhuma delas é Sim. perfeita, né? E é justamente por isso que a gente usa esses Acho que modificadores. todo mundo ouviu isso na faculdade. Com certeza. Mas e aí, quais são os modificadores? Por exemplo. Então, história familiar. Então, um homem que teve um infarto, um desfecho cardiovascular menor que 55 anos, ou uma mulher, um desfecho menor que 60. Depende da etnia. Fatores sociais, psicossociais, estresse, por exemplo. Eu achei essa muito boa, inclusive. Saiu uma Achei diretriz. muito legal e abrangente, assim, para nossa vida como ela é. Um pouco subjetivo ainda, né, Fê? Dentro de quem é estressado, que é uma sociedade estressada, qual que é o que tem mais fator de risco Sim, ainda, né? mas Sim. é importante para a gente dar atenção para isso, Com certeza, né? A gente né? ignora muitas vezes. Tem a questão social, obesidade, muito importante. Inatividade física, sedentários, que a gente tem que levar em consideração. Doenças crônicas, imunomediadas ou doenças inflamatórias, que a gente sabe que a inflamação está muito associada à aterosclerose mais precoce. Uhum. Doenças psiquiátricas, menopausa, história de menopausa precoce, né? Porque a gente sabe que a relação do hormônio está relacionada à aterosclerose. Pré-eclâmpsia, hipertensão na gestação, HIV e apneia. Isso são os classificadores que ele coloca clínicos e demográficos. Então, na prática, o que você está me dizendo é, beleza, fiz o meu score, ou então meu paciente tem uma diabetesinha, mas não muito, mas ele é HIV positivo e ele tem apneia obstrutiva do sono. Então, talvez ele não seja tão moderado assim, né? Talvez ele tenha ganhado um pontinho que eleva o risco cardiovascular dele. Isso me autoriza a reclassificar ele para cima. Então, se ele é moderado, eu posso classificar ele como alto risco. E é legal que ele deu 2 biomarcadores para a gente usar, né? Porque é muito difícil você usar só essas variáveis clínicas. A gente sempre fica na dúvida. Mas tem 2 biomarcadores super importantes que estão muito em alta nos últimos 3 anos, que é a PCR, ultrassensível, acima de 2 miligramas por litro, e a LPAzinha, A que famosa. ele colocou como corte de 50 miligramas por decilitro. Então, a gente é meio viciado em números, né? Porque tudo que você falou agora são dados que, numa anamnese bem feita, a gente consegue já extrair do paciente, mesmo sem exames muito elaborados. Mas quando a gente tem um valor de corte para um número, para um exame, a gente tende a querer ir atrás dele, né? Então, isso corrobora para que a gente use mais a nossa prática clínica, principalmente o PCR-LPAzinho, como pelo menos mais um screening para pacientes que eu tenho dúvida em relação a qual é o real risco deles. Acho que o PCR já está há algum tempo, a gente discutiu recentemente alguns podcasts, inclusive, sobre o uso de colchicina, justamente dos pacientes mais inflamados, um componente inflamatório da formação da placa aterosclerótica, né? Então, ele já está aí na praça há mais um tempo. Mas a LPAzinha ainda é uma coisa que gera dúvida na prática clínica, Fê. E você estava me falando até, antes de começar o podcast, que você tem alguma experiência até por conta do seu fellow do ano passado em relação ao manejo e à investigação desses pacientes. Como é que você tem visto isso na prática clínica? É importante a gente dosar? A gente tem que dosar todas as vezes para o mesmo paciente? A gente pode usar uma vez só e já é suficiente? O que fazer com a LPAzinha, né? É só o valor de 50 e pronto, ótimo, achei. De onde a gente valoriza? Quem é ela? Legal. Importante a gente só voltar um pouquinho e falar o que é a LPAzinha, né? Às vezes as pessoas não conhecem. A LPAzinha é um tipo de colesterol de baixa densidade, ela é bem semelhante ao LDL. Só que ela tem uma ApoA conectada a ela, isso que deixa ela diferente. Essa molécula, ela é muito heterogênica, ela oxida fácil, então a gente viu em estudos mendelianos que ela está muito associada ao aumento de risco cardiovascular. Então, por isso que a gente já tem essa associação e a gente tem tentado desenvolver terapias para isso. Por muito tempo, o valor de corte da LPAzinha ficou incerto e não tinha uma recomendação forte de dosar. Essa é a primeira diretriz que fala: é preciso dosar uma vez na vida para todos os indivíduos, pelo menos uma vez na vida na idade adulta, e de preferência que seja no primeiro perfil lipídico. E por que é preciso dosar uma vez só? Porque a LPAzinha é determinada geneticamente, você não precisaria ficar repetindo ela várias vezes. Ou seja, veio alto uma vez, a tendência é que o paciente mantenha alto sempre, ou veio baixo a primeira vez, a tendência é que o paciente não suba isso com o tempo, né? E ela depende muito pouco de estilo de vida, alimentação, ela é algo
determinado pela genética, é algo que você ganhou, né? Isso aumenta nosso grau de preocupação com ela, né? Porque quando a gente começa a ver colesteróis um pouquinho alterados, você começa a pensar no estilo de vida do paciente, o padrão alimentar, o sedentarismo que a gente acabou de colocar muito bem, o padrão de estresse, tudo isso pode ter alguma relação com o controle lipídico dele, não LPA. Mas quando você vê um LPA mais alto, você fala, opa, esse cara está exposto a isso desde que ele nasceu, e vai continuar alto, sim. Então, esse é um cara que eu tenho que prestar mais atenção, porque a chance dele ter evento é muito mais alta. Inclusive, se diretriz tais como 2A, o uso da LPAzinha como o restratificador que a gente acabou de comentar, né? Exato. Aí, essa questão da preocupação, né? O que você vai fazer com esse exame? Infelizmente, por enquanto, você só vai tentar intensificar seu tratamento com as outras armas que você tem. Então, você vai tentar baixar mais o colesterol ainda, porque você já sabe que esse paciente é de mais alto risco por conta da LPAzinha elevada. Mas existem várias drogas sendo desenvolvidas, a gente já sabe que algumas delas já conseguem zerar a LPAzinha, mas a gente não sabe se isso tem repercussão na redução de desfecho, que é o que os estudos estão tentando agora, fazendo agora. Então, a gente usa a LPAzinha como um marcador de risco, mas não como um alvo terapêutico, né? Acho que Por o alvo enquanto, terapêutico que essa diretriz continua reafirmando é baixar LDL, baixar LDL, Acho baixar que em português LDL. bem claro, né? Já que a estatina não tem uma interferência importante na LPAzinha, cara, você já tem um fator de risco muito importante. Não tenha outros. Porque se você somar esse com os demais, você vai ter um evento, né? E já que a gente não consegue controlar esse, você tem que parar de fumar, você tem que controlar bem seu diabetes, você tem que não ser mais sedentário, tem que controlar a obesidade. Então, todo o resto que eu posso interferir, eu tenho que ser ainda mais agressivo nesse paciente, já que eu não posso tratar essa alteração de base que hoje meio que prognostica, né? Aumenta o risco do paciente, mas a gente ainda não consegue ter um alvo terapêutico ideal. Legal, muito bom. E sobre alvos terapêuticos, inclusive, alguma novidade nessa diretriz ou mantemos as mesmas coisas? Só o risco extremo, né? Que eles são bem agressivos, eles sugerem você reduzir menor que 40 miligramas por decilitro no risco extremo. Quem que é o risco? paciente? Já O leu que é o você risco leu minha mente, extremo? Fê. Quem que é o risco É aquele paciente que recorre a evento. Então, 2 anos continua tendo infarto, vários eventos. E paciente que tem aterosclerose disseminada. Paciente que tem doença aterosclerótica coronariana e também tem periférica. Então, acho que essa diretriz trouxe bastante em termos de estratificadores de risco, modificadores de risco, trouxe até umas medicações novas, mas em termos de alvo de terapia, as coisas estão meio semelhantes, né? Exceto pelo risco extremo. Exatamente, que foi uma adição que é muito lógico, né? Paciente que, quando a gente pensa em redução de risco, quando a gente vai pensar em redução de LDL, quem tem mais risco, com redução de risco absoluto, a gente costuma reduzir mais eventos. Quem tem menos risco, com uma redução analogamente igual, a gente tem menos redução também. Então, obviamente, o paciente que tem uma chance maior, né, que já teve múltiplos eventos, que tem uma doença que é disseminada, a gente tem que ser ainda mais agressivo, porque esse é o cara que vai ter maior benefício. Porque é o cara que já teve 2 eventos, é provavelmente o que vai ter o terceiro, né? Muito mais breve de quem nunca teve nenhum. E a tendência atual é quanto mais baixo, melhor. A gente vai zerar, eu acho, os lípidos eventualmente, sério. Aí a gente vai precisar procurar outros problemas, exatamente, né? A gente vai conseguir formar membrana celular, vai ser o colesterol também, enfim. Estamos chegando aí na época de matar o colesterol de vez. E eu não vou perguntar quanto é, mas vocês, por acaso, já dosaram a LPAzinha de vocês? Eu já dosei, era baixo, eu não sei falar o número, mas na minha admissão do Dante, inclusive, faz 3 anos eu dosei. A minha era baixa também. A minha é normal. Então, tranquilo. Por enquanto estamos bem. Estamos bem, muitos anos de podcast, gente. Exatamente, vou ter que aguentar a gente por bastante tempo. Bom, e já que a gente falou de estratificar, modificar o risco, alvos terapêuticos, o que a gente... E não teve grandes novidades em metas terapêuticas, mas teve novidade de terapia, né? Teve novidade de medicação. Conta pra gente, Fê, você vai ouvir falar aí de ácido bempedóico. Tem no Brasil? O que é? Chegou no Brasil, graças a Deus. Na Europa eles já usavam há mais ou menos uns 3, 4 anos, então eles já têm uma certa experiência. A gente está começando agora. O que é o ácido bempedóico? Ele é o inibidor da citrato liase, que é uma enzima acima da enzima da estatina. Então, ele entra um pouquinho acima da cascata. Ele vai inibir a produção de colesterol dentro da célula, e com isso ele vai aumentar os receptores na célula, vai puxar mais colesterol para reduzir o colesterol sérico. Então, a gente teve alguns estudos, o Clear Outcomes, que foi o maior deles, né? Que provou o benefício do ácido bempedóico. E a gente sabe que ele é muito importante na nossa prática clínica, porque ele
é aquele que não tem relação com dor muscular, porque ele não tem enzima no músculo, é só no fígado, então ele não vai dar dor muscular. Então, para os pacientes que são intolerantes à estatina, é uma ferramenta muito boa que a gente tem na mão agora. Legal, então acho que a ideia, bom, ele funciona de forma semelhante à estatina, né, mas num ponto um pouquinho mais alto, e colesterol, a gente tem produção endógena de colesterol, tanto na célula muscular quanto no hepatócito, mas aqui existe uma preferência, o ácido bempedoico, ele age prioritariamente no hepatócito, por isso que não dá tanta mialgia, certo? Justamente no Clear, a proposta foi justamente essa, né? Tentar comparar os desfechos nesses pacientes. O Clear foi em pacientes que eram intolerantes à estatina, ou seja, 75% deles não usavam, 25% até usavam, mas doses muito baixas porque eles não conseguiam titular essas doses e não batiam a meta de alvo de LDL. E o que o Clear viu foi que justamente para reduções semelhantes, né? Para cada miligrama reduzido de LDL, a redução de desfechos foi muito parecida com o que as estatinas propõem, né? Então, um desfecho bem importante para a redução de risco cardiovascular nesses pacientes que são intolerantes, e a diretriz já absorveu como indicação 1B, se eu não me engano, para pacientes não tolerantes à estatina, a gente usar. Como a gente falou, né, o ácido bempedoico sozinho ele pode reduzir até 30%, 38% aí do LDL. Quando a gente combina ele com a estatina, a gente não tem um ganho adicional tão grande assim, porque os dois estão agindo mais ou menos na mesma via, né? Então, Sim. todo o benefício que a estatina traz, estatina de alta potência, pode reduzir até virtualmente 40%, 50% desse LDL. O ácido bempedoico reduz um pouquinho menos, então por isso que a gente calibrou essa comparação de estatinas e ácido bempedoico para reduções semelhantes de nível de LDL. Mas quando a gente vai pensar em nível absoluto, a droga de escolha ainda é a estatina, né? Para todo mundo aí que é contra a estatina e quer assassinar ela, que fique claro que ela ainda é a droga de escolha. O ácido bempedoico não veio para enterrar a estatina, veio para somar. E para paciente que é intolerante ou que se recusa a usar, é uma droga muito segura e bastante eficaz. No próprio Clear, a incidência de miopatia foi idêntica à do placebo, né? Então, justamente corroborando para essa ausência de receptores de enzima periférica e não tem uma fisiopatologia que corrobore para a evolução para mialgia nesses pacientes. E vamos lembrar que no Clear foi um estudo grande, né? Incluiu quase 14 mil pacientes e teve desfecho foi positivo para redução em MACE, mas não isoladamente para mortalidade. Então, as estatinas continuam sendo a nossa Com certeza nosso o pilar grande da pilar. terapia, né? E no Brasil chegou recentemente o ácido bempedoico, a gente não tem no Brasil a formulação isolada, mas a gente tem a formulação combinada de 180 de ácido bempedoico com 10 miligramas de ezetimibe, é o Nustendi, né? Exatamente, dose única, né, frente, não tem como as estatinas, a titulação de doses mais baixas, ele vem uma dose absoluta de 180 miligramas aí, e é bom que ele já estava no Brasil, ele já tinha sido aprovado pela Anvisa desde abril, se eu não me engano, desde o começo do ano, mas ele só precificou e chegou nas lojas faz mais ou menos um mês, tá? Então, uma experiência razoavelmente nova que a gente vai ter aí com molécula, mas pelos estudos e experiência externa, parece que vai ser uma coisa que vai ser bem absorvida, e a precificação dela foi bem adequada, né? Quando a gente pensa em algumas estatinas aí, quando a gente está pensando nas marcas referências, os preços podem chegar até 150, 200 reais. Justamente a droga que você falou no stand agora está precificado em 170, 180 reais, dependendo do lugar que você compra. Então, não é uma coisa que inviabiliza absolutamente o tratamento que poderia acontecer com outras moléculas, né? Inibidor de PCSK9, a diminuição da sintetase NRNA com inclisiran, são coisas que ainda são um pouquinho fora da realidade da grande maioria das pessoas. Mas o ácido bempedoico, não, né? Já é uma coisa que pode começar a ser mais absorvida no dia a dia dos nossos pacientes. E uma coisa legal que às vezes as pessoas têm dúvida, assim, será que eu posso usar estatina e ácido bempedoico e ezetimibe? Dá para usar todos eles. Inclusive, os três juntos, eles conseguem reduzir cerca de 68% do colesterol, do LDL. Isso é praticamente equivalente ao que o inclisiran consegue. Então, é uma ótima arma que a gente tem na mão. Acho que eu tô animada com a ideia de poder administrar no stand para os nossos pacientes, porque não é uma realidade que todo mundo pode pagar o que um inibidor de PCSK9 pode oferecer. E aí, às vezes, você chegava num lugar que você perpetuava uma inércia terapêutica de meu paciente não tolera estatina, já está tomando ezetimibe. E você aceitava o desfecho dele, né? Olha, eu já fiz o máximo e não deu ainda, Sim. né? Eventualmente ele vai ter um infarto e eu vou ter que aceitar que ele vai infartar. É basicamente isso, Sim, né? você ajustava os outros riscos residuais dele, mas o LDL, que é o que a gente sabe, um dos grandes marcadores que a gente já sabe que contribui enormemente para o risco, continuava lá meio solto. Então, eu fico muito feliz em saber que a gente ganhou uma arma. Assim, mas, para ser um pouquinho advogado do diabo e não só falar bem do ácido bempedoico, tem alguns pontos de atenção que a gente tem, principais efeitos colaterais, né? Boa. Então, para pacientes que têm aumento de ácido úrico, ele pode
aumentar ainda mais, né, ter um aumento mais importante e, eventualmente, induzir crises de gota. Então, seria uma população para uso com bastante atenção. E aumento de transaminases, que é uma coisa que nas estatinas a gente já prestava atenção, que a gente tem que continuar, eventualmente, fazendo a seriasta e JGP, principalmente, para entender o grau de lesão hepática que eles podem induzir, já que a ação deles é principalmente justamente nesse órgão aí, com o uso concomitante das duas drogas, mais atenção ainda, como você acabou de falar, né, Fê? E por todas essas coisas boas, mas por ser só um estudo, um trial, a atualização da diretriz coloca como recomendação 1B, o uso do ácido bempedoico para a gente alcançar os níveis de LDL recomendados, certo? Uhum. Alguma medicação a mais? Tem o evinacumab, que é uma molécula um pouco diferente das outras. Ele é um anticorpo que ele vai lá agir na ANGPTL3, que é um nome difícil. Acho que é só para decorar que não é um PCSK9. Exato. Né? Ele não é um ótima ideia. O importante ressaltar é que ele é independente do receptor do LDL, tá? Então, por que esse remédio é tão importante? Porque tem doenças como a hipercolesterolemia familiar homozigótica, que a pessoa tem total falência do receptor do LDL. Então, ela não vai conseguir responder muitas coisas responder que a gente as medicações, porque a maioria das medicações aumentam o número de receptores na célula para pegar mais LDL. Então, essa medicação, ela é independente do receptor. Então, ela é uma boa arma para esses pacientes que não tinham uma terapia adequada antes. E que é uma população de muito alto risco, né? Exato. Que hipercol familiar homozigóticos muito alto risco. Enfrenta desfechos cardiovasculares devastadores. Terceira década de vida, segunda década de vida já tem evento, né? E o estudo que avaliou o evinacumab, ele mostrou uma redução de até 50% do LDL, né? Então, uma indicação aí pro arsenal, um pouco fora da nossa realidade, mas... Ainda caro, né? Falando de coisas fora da realidade, né? Aproveitando que a gente citou o evinacumab, a diretriz cita o inclisiran, né, já com alguns estudos fase 3, aí demonstrando controle de LDL quase análogo ao evolocumab, né, então o inibidor de PCSK9, mas inclisiran ainda sem estudos para desfecho clínicos. A promessa do laboratório é que sejam apresentados em 2026, 2027 novos estudos, para aí sim ele ser absorvido em diretriz. Então eles citam a molécula, mas não colocam como grau de recomendação ainda para a gente usar em analogia com outras drogas aí nesse momento. Então, só pontuar em relação à inclisiran. E outro estudo que também chamou um pouquinho a atenção à diretriz foi o Utopia, que foi a tentativa de usar ezetimibe como monoterapia em pacientes japoneses acima de 75 anos, né? Que era uma coisa que a gente, às vezes, tinha que fazer aqui no Brasil, né? Usar ezetimibe em monoterapia até em pacientes mais jovens. E ele demonstrou alguma redução de desfechos nessa população, mas agora que ele já vem formulado com ácido bempedoico, talvez a gente não precise ficar à mercê aí do Utopia. Mas, se você tinha dúvida se teria algum benefício, para uma população mais idosa, aparentemente sim, foi uma terapia que foi segura e com alguma redução de desfechos nessa população japonesa. Legal. E aproveitando, a diretriz coloca um quadrinho muito bonitinho, já que a gente está falando de terapias, né? Ok, a gente tem um grande arsenal, a gente pode combinar isso com aquilo com aquilo outro, mas é importante a gente saber o que esperar das terapias que a gente emprega, e até para não nos deixar perpetuar a inércia terapêutica de, não, já dei estatina em alta potência, espero que reduza 50% do LDL. Não, a diretriz te dá o que esperar do que você está prescrevendo. E tem um quadrinho bem bonitinho, que eu acho que vale bem a pena abrir essa diretriz só para ver esse quadrinho. Exato, deixar tirar uma fotinha. Então, por exemplo, estatina de alta potência sozinha pode reduzir 50% do LDL. O que esperar do ácido bempedoico com o ezetimibe é mais ou menos 38% de redução do LDL. Estatina de alta potência com ezetimibe até 60%, que é uma baita redução. E por aí vai. Tem um aqui, ó. Inibidor de PCSK9 com ácido bempedoico pode reduzir até 86% de LDL. Que é mais ou menos a redução da conta bancária do paciente também no final do mês, né? Que é bastante proporcional. Mas assim, de novo, né? A gente estava falando de zerar o LDL, 86%, a gente vai chegar muito próximo dessa meta aí, né? Considerando a margem de erro, talvez. Legal, mas falando em terapia combinada, falando em redução importante, eu queria aproveitar esse gancho para a gente falar do que eles trazem num tópico muito específico, que é no manejo do paciente com síndrome coronariana aguda, né? O que eles trouxeram de novidade, Fê, no manejo hipolipemiante dos pacientes com síndrome coronariana aguda? Então, acho que uma frase resume: quanto antes, melhor. Quanto antes, quanto menor, mais baixo, melhor. Quanto antes, menor, melhor nesse cenário, né? Exato.
Se a gente deixar para reavaliar depois que eles forem de alta, existe uma grande chance da gente continuar na inércia terapêutica. Então, a gente já sabe hoje em dia que quanto antes a gente atingir a meta, é melhor. Quanto mais baixo, melhor. Sim. E principalmente nesse período que eles são tão suscetíveis a novos eventos, né? Então, a gente já sabe que no primeiro ano eles são muito mais suscetíveis a novas recorrências de evento isquêmico. Então, é importante a gente atingir a meta quanto antes. Então, ele recomenda que, se você ver que seu paciente não vai atingir a meta com a dose que ele está ou com estatina, você já combinar. Então, ele E é por isso que esse quadrinho é tão importante, né? Porque você está vendo um LDL de 200 no seu paciente, dá uma atorva 20. Não vai adiantar. Você já sabe, né, que não adianta reavaliá-lo em 12 semanas, que é o que a gente costumava fazer no paciente ambulatorial. A diretriz até abrevia esse retorno dele, né? Pede para que a gente refaça os exames em 4 a 6 semanas, para a gente já ver o que está acontecendo com esse paciente e, se necessário, a gente já otimizar ainda mais essa terapia desse paciente, né? Então, para paciente que é virgem de tratamento, ele recomenda, inclusive, o início já de terapia combinada, para não ter risco de a gente ter inércia terapêutica e não ter risco do paciente se perder na vida, né? Porque isso pode acontecer, né? Quem infarta geralmente está relacionado com maior risco de ter maus hábitos, e quem tem maus hábitos geralmente está mais afastado da atenção à saúde. Então, nem sempre o evento ele aproxima o paciente do cuidado, né? Dependendo da experiência dele no hospital, às vezes pode até afastar ainda mais. E esse é o paciente que, se sair mal medicado, vai seguir mal medicado até o próximo evento dele. Então, uma mensagem prática mais pra gente no Brasil, pense em dar uma estatina com o ezetimibe. E eu acho que essa recomendação muda muito a nossa prática, né? Porque, pelo menos na minha residência de clínica e até na de cardio, o mais habitual era paciente, virgem de tratamento, interna por síndrome coronariana aguda, ele saía da internação com uma atorva 40, às vezes você nem dava já a dose máxima, porque... vai que tem miopatia, né? A chance de efeito colateral é mais alta. E se o paciente tiver efeito colateral, talvez ele não tenha aderência à terapia. Então, você fica com aquele medo, então você dá no meio, né? Sim, nem pouco nem muito, você fica no intermediário. E, na realidade, o paciente, principalmente o paciente no sistema público de saúde, ele recebia alta depois de um tempo e sei lá quando que ele ia conseguir voltar ambulatorialmente, né? Então, ele vivia na mesma dose, ele às vezes parava porque sai da internação, ouve coisas sobre estatina para de tomar, ou tem efeito colateral, você não reavalia. E a realidade é que esse paciente saía depois de um evento grave e maltratado, né? E a gente sabe que até 10% dos pacientes com síndrome coronariana aguda, eles têm chance de recorrer evento nos primeiros 3 meses. Eu achei esse dado muito alarmante, né? Que é o paciente mais grave mesmo, né? Até quando a gente faz estudos pensando em intervenção coronariana nesse cenário, a gente sempre testa nos primeiros 30 dias, porque é quando ele tem uma chance maior de ter um novo evento, ou uma trombose existente, alguma coisa que pode acontecer se ele for mal medicado. É nesse comecinho que ele vai ter. Claro que o primeiro ano é mais perigoso que os primeiros 10 anos, mas dentro do primeiro ano, tão mais perto do evento, tão maior o risco que esse paciente tem, né? E justamente seguindo a recomendação que a Fê acabou de falar pra gente, né? Talvez uma estatina associada já com ezetimibe seja uma ideia interessante, e a diretriz traz justamente isso para virgem de tratamento, uma indicação 2A para a gente fazer isso. Tem estudos que corroboram para isso, né? O estudo Improve, ele justamente testou simvastatina com ezetimibe e houve uma redução de eventos justamente no paciente pós-síndrome coronariana aguda. Então, já tem estudos clínicos que demonstram a segurança e o benefício da gente começar a estratégia, e por isso a diretriz absorveu essa recomendação. E para além de estudo clínico com desfecho clínico, acho que ele inclui 2 estudos muito bonitos, né, que são de imagem intravascular, mostrando o que acontece quando você trata precocemente o paciente com estatina depois de síndrome coronariana aguda. Então, são 2 estudos, o Pecman AMI e o Huygens, ou Higgins, não sei como vocês querem pronunciar, mas ele mostra redução do core lipídico, aumento da capa fibrótica, ou seja, uma placa mais estável e menos suscetível a evento, né? Com certeza. Quem não fica convencido com isso, né? Exato, gente, não... ai. Maravilha. Bom, então espero que a gente tenha convencido sobre ser mais agressivo no controle lipídico do paciente pós-síndrome coronariana aguda. Mas agora, Fer, vou falar com você especificamente, tem mais um alvo terapêutico que ele ainda, junto com a LPAzinha, acho que é uma angústia do cardiologista, né? Que é a hipertrigliceridemia. Mais uma doença aí que a gente patina bastante na hora de conduzir e de tratar esses pacientes. Diria que é um pouco, talvez, frustrante, não sei se é essa palavra, né? Como é que ficou isso na prática clínica? A diretriz resolveu esses problemas, não tem mais angústia, ou a gente segue com esse problema? Não, e o triglicérides importa ou é só por risco de pancreatite, na verdade? A gente devia parar de pedir triglicérides. Atualiza a gente aí. Não, o triglicérides importa. Não, mas continua muito confuso.
ninguém tem segurança em dar nenhuma medicação com triglicérides. Por quê? A gente sabe que ele é associado com desfechos cardiovasculares, mas a gente nunca conseguiu provar se a redução dele realmente vai fazer diferença e reduz a mortalidade, reduz desfecho. A gente não conseguiu provar até agora. A gente tem a pancreatite, que a gente considera com triglicérides acima de 500. Nessa diretriz ele coloca 750 como teria um risco maior de ter pancreatite, mas existe uma dúvida com essa faixa de triglicérides que fica aumentada acima de 135 até 499 miligramas por decilitro. Essa faixa, a gente assume que ele pode contribuir com o risco aterosclerótico. Por quê? Principalmente porque são as moléculas ricas em triglicérides. Então, são o remanescente de colesterol, que é o VLDL, o IDL, elas contribuem para a aterosclerose. Então, atualmente, a gente tem tido vários estudos tentando reduzir essa faixa de triglicérides, que seria a moderada, para tentar ver se consegue reduzir desfecho. E teve um estudo com uma medicação, que é o esse nome é muito difícil. Icosapentaenoico. Icosapentil etil, que conseguiu reduzir. Só que ele é uma dose alta e que a gente não tem no Brasil. Vou deixar bem claro que ele não é o ômega 3 que você consegue comprar na farmácia. Deu esperança em 5 segundos e já destruiu ela absolutamente. Não, é importante falar porque as pessoas tomam o ômega 3 e acham que estão arrasando. Mas não é nada a ver. Nada a ver. Essa medicação, ela é um concentrado do EPA, então ela é bem refinada e eles recomendam tomar uma dose bem alta, que é 2 vezes por dia, 2 gramas por dia. E isso deve ser considerado em associação à estatina, associação ao que você já está fazendo para o seu paciente quando ele tem um triglicérides acima da meta. Então, o primeiro passo para você tratar a hipertrigliceridemia ainda é da estatina. Aí... Melhorar estilo de vida, reduzir peso, Exato. reduzir ingesta de álcool. Você que ouviu o nosso discurso sobre a LPAzinha, pode voltar lá que a recomendação fica igual em relação ao triglicérides, né? Ou seja, é um marcador, mas ainda não sabemos se trata, se não trata. Exato. Aí estão surgindo vários estudos tentando reduzir, eles conseguem reduzir, já viram que conseguem reduzir bastante o triglicérides, e esse remanescente de colesterol, ApoB, LDL, inclusive, mas agora a gente está indo para a fase de ver se isso realmente faz diferença com o desfecho. Então, alguns anos Há esperança ainda, para né? sair isso. Então, sem enormes novidades em relação aos triglicérides, pelo menos nessa atualização. Molécula nova, é bem importante a gente reforçar isso, né? Não é o ômega 3 que a gente tem aqui. O ômega 3 testado aqui no Brasil, inclusive, já demonstrou que não tem relação com redução de desfechos. Mas uma luz no fim do túnel para que talvez exista alguma coisa aí que possa reduzir desfecho nesse cenário e não seja só um dado prognóstico para o nosso paciente. Por enquanto, fica a mesma recomendação, né? Reforçar o controle de demais fatores de risco para que a gente possa evitar. E se você tem medo de pancreatite, talvez os fibratos aí entrem com uma opção terapêutica para níveis bem mais altos aí de hipertrigliceridemia. Ele colocou uma molécula nova, que é o volanesorce, né? Mas isso, assim, é um pouco distante mais da nossa prática clínica. Isso é mais para pacientes que têm uma doença genética que é super rara, que é a hipercolesterolemia familiar. Hipertrigliceridemia familiar. É uma doença que tem altos níveis de triglicérides e dá muita pancreatite. Só que essa doença não dá doença aterosclerótica, é um pouco diferente, porque a molécula é muito grande para entrar no endotélio. Então, ela dá mais pancreatite. E esses pacientes não tinham nenhum tratamento, agora tem algumas moléculas que conseguem reduzir de forma efetiva o triglicérides. E o volanesorsen que eles colocam na diretriz é uma delas. Então, triglicérides segue sendo uma promessa, segue sendo um possível vilão, mas também segue sendo... Ainda com alguma luz no fim do túnel, vamos desistir do triglicérides ainda, né? Reforçando que é um importante marcador aí de risco cardiovascular para o paciente, então continuem incorporando ele na prática clínica para a gente fazer a avaliação. Agora, acho que finalizando, né, falando dos últimos temas, a gente teve justamente a discussão de populações especiais. Quando a gente estava pensando nos reestratificadores e modificadores de risco lá no começo, a gente citou pacientes portadores de HIV, né, e que convivem com HIV, fazem uso de TARB. A gente sabe que essa é uma população que naturalmente é uma população mais inflamada, tanto pela convivência com o vírus, quanto pela própria terapia, que é uma terapia que
ela aumenta o risco aterosclerótico desses pacientes, né? E a diretriz se propôs justamente a revisar qual que era a recomendação de tratamento dessa população e aumentou o nosso grau de recomendação, né, Fê? Como é que ficou a avaliação desses pacientes? Muito legal a inclusão deles nesse sentido, que eles colocaram como 1B a introdução de estatina para pacientes com HIV acima de 40 anos. Ponto final, né? Independente do nível de LDL. E isso parte de um entendimento, né? Passada aquela fase da epidemia do HIV em que as pessoas morriam de AIDS, e das doenças oportunistas que advinham dela, a gente parte para o HIV, doença crônica, que carrega riscos associados à inflamação e à TARV. E acho que a gente viu, né, na residência, na nossa formação, muito paciente com HIV e precocemente com aterosclerose. E acho que esse estudo foi bem visionário e é baseado nele que a diretriz traz essa atualização. Foi o estudo REPRIEVE. E ele basicamente deu para pacientes acima de 40 anos, independentemente do valor de LDL. Para um grupo estatina, para prevenção primária, para outro grupo placebo, e ele foi interrompido precocemente por muito benefício. Ele reduziu em 35% o risco de MACE em 5 anos, e volto a dizer, independentemente do valor de LDL, né? Então a recomendação ficou como 1B para dar estatina para toda a população adulta, virtualmente, né, portadora de HIV. Só para não falar que a gente negligenciava essa população, né, eles já eram classificados como pacientes de alto risco e tinham um meta de LDL abaixo de 70. Então, para esses pacientes, estava indicado, para quem não estava batendo essa meta, iniciar a estatina. Hoje não, hoje é estatina para todo mundo. E a molécula que foi testada no REPRIEVE foi justamente a pitavastatina, que é uma das drogas mais bem toleradas e mais bem indicadas para essa população, justamente para a gente tentar evitar efeitos deletérios e colaterais em relação à TARV desses pacientes, né? Então, a pita e a prava costumam ser drogas que a gente costuma preferir nessa população. A gente sabe que o uso de doses mais altas de atorva, rosuva e simvastatina podem incorrer com efeitos colaterais mais importantes por conta de metabolização de CYPs análogos à TARV também nessa população. Então, as estatinas mais seguras, pensando que é uma população que usa inibidores de protease. E que não vai parar de usar, né? Não é uma terapia exato, que vai ficar 1 ano e vai parar, não. É só para o resto da vida, né? Sim, Então... são pravastatina e pitavastatina. Não são as estatinas mais potentes, mas são as estatinas que a gente pode usar. Talvez a rosuva a gente possa usar numa dose mais baixa também. A torva, a rosuva numa dose mais baixinha. Exato. E simva... Mas acho que lembrar de sempre checar a interação, né? Se você está tratando um paciente com uma pessoa que vive com HIV, abre o seu checador de interações, porque não é sempre o mesmo rol de medicamentos da TARV que eles usam, então coloca os medicamentos que eles usam, coloca o que você quer prescrever e checa se está permitido ou não, mas... Enfim, esse estudo e essa nova recomendação acho que foi revolucionário para o manejo desses pacientes, né? Com certeza, né? Quase que entra na TARV, né? Se você pensar na população acima de 40 anos, poderia ser uma possível quarta droga aí já na terapia usual deles. E, tudo que a gente consegue ter uma redução de desfecho, todo estudo que é interrompido por benefício precocemente, a gente fica muito feliz, né? Porque é sinal de que foi muito bem estudado e que o benefício vai ser muito claro a longo prazo. E fica também para os infectologistas, né? Porque essa população não vai chegar no cardiologista para a gente tratar o colesterol na imensa maioria das vezes. Então, é uma população que tem como médico de segmento infectologista e agora, alô, infectos, comecem estatina para os pacientes com HIV acima de 40 anos de vocês. Com certeza. Mais uma população aí mais frágil que teve uma correlação com benefício e uso de estatinas foi a população portadora de neoplasia, né? Principalmente neoplasias que fazem uso de antraciclinas, que tem um risco de cardiotoxicidade muito aumentados, né? Paciente, principalmente, que já tem algum grau de disfunção ventricular, alteração de biomarcadores, são pacientes que eventualmente podem incorrer com uma queda do strain e eventualmente com queda de disfunção ventricular. Já há alguns anos a gente tem alguns estudos que tentaram testar justamente nas neoplasias de alguns não sólidos aí, o uso de estatinas junto. E a diretriz absorveu a recomendação para pacientes com aumento de risco de evolução para cardiotoxicidade por quimioterápicos, o uso de estatina como uma tentativa de prevenção nessa população para atenuar a evolução para IC induzida por quimioterápicos, diminuir a miocardite por quimioterapia. Então, mais um nicho diferente aí por onde as estatinas podem ter algum benefício, absorvido agora na diretriz da ESC, recomendação 2A, se eu não me engano, né? Nesse 2A. cenário. E o nível de evidência B, assim... os pacientes com câncer e que recebem terapia cardiotóxica, eles têm mais risco, principalmente de insuficiência cardíaca. O maior trial que permitiu essa recomendação foi o STOP-CA, que foi um trial com 300 pacientes com linfoma. Ele foi positivo para o uso de atorva e ele
Assim, é uma terapia, é uma recomendação não tão forte, porque alguns outros trials menores tiveram desfechos diferentes, não tiveram benefício, mas baseado nesse trial do Stop-CA e algumas meta-análises, eles, por enquanto, deixam como recomendação a estatina para prevenção cardiovascular em pacientes com câncer. No próprio Stop-CA, o desfecho não era um desfecho necessariamente duro, né? Ele também estava justamente avaliando a redução de evolução para uma IC, mas não, eventualmente, desfecho de mortalidade de eventos. Então, por isso, talvez a recomendação não fique tão alta aí. E como você falou, estudo único aí, então a gente maneirou um pouquinho, né? A ESC deixa como recomendação 2A. Alguma coisa em relação às neoplasias que você acompanhou no Fellow aí, Fer? Isso é uma parte nova, né? A gente só tá tentando focar nesses pacientes que têm um grande risco de desenvolver disfunção, então tudo que for benéfico a gente vai tentar utilizar e tomar que dê certo, né? E é uma área bem nova, bem medicina, nova, né? mas que é a cardio-oncologia e várias coisas vêm sendo testadas para prevenir os eventos adversos associados às medicações, né? Até porque a manutenção do quimioterápico geralmente é o que está relacionado justamente à melhora de sobrevida do paciente oncológico, né? Então a ideia é que a gente tente preservar a quimioterapia de primeira linha, enquanto isso a gente consiga prevenir os efeitos cardiotóxicos, principalmente nesse cenário. Então as estatinas aí entrando como uma opção terapêutica em um mar que não tem nenhum outro barco, né? Não tem nenhuma outra droga aí para a gente tentar eventualmente prevenir isso. Hoje a gente faz mais rastreio e quando a gente evidencia a cardiotoxicidade, a ideia é eventualmente descontinuar a terapia ou mudança de linha que a gente sabe que pode imputar numa piora aí de desfechos do ponto de vista oncológico. E para não dizer que a gente não falou, né, assim, caminhando para as partes finais dessa atualização da diretriz de dislipidemia da ESC, ela coloca no finalzinho um apêndice, um breve relato sobre... Um parágrafo, vai. Um parágrafo sobre recomendação do uso de suplementos. Então, essa é uma dúvida, é uma demanda muito frequente de pacientes em consultório, né? Quando você fala que você vai prescrever estatina, eles já vêm com uma carga de preconceitos e ideias pré-formadas sobre o que a estatina vai trazer e frequentemente te perguntam sobre suplementos como alho e temperos diferentes. É uma ideia que seria muito legal, mas eu imagino a quantidade de tempero que você não tem que comer para fazer vitaminas, com ômega 3. Então, por enquanto, a recomendação da ESC é não faça, então é um grau de recomendação 3B, e o 3B baseado em um trial, que foi o Sport Trial de 2022, que comparou estatina, dose baixinha, Rosuva 5, com placebo, e 6 tipos diferentes de suplemento, entre alho, cúrcuma, óleo de peixe, canela e etc. E o desfecho era redução de LDL e não houve redução de colesterol com nenhum dos suplementos em comparação com a estatina, né? Então, até que venha um trial outro com outros suplementos, a ideia é não faça, porque não é uma estratégia... Não tem promessa. É bem taxativa, né? Se a gente não sabe, não faça, né? Se não existe estudo documentando o benefício, está contraindicado você fazer, porque aí você está sobreposto ao risco de malefício. Então, cuidado com essas prescrições mais integralistas aí, que eventualmente você pode acabar tendo efeito colateral sem nenhum benefício clínico. Isso aí. Olha, maravilha. Esgotamos a diretriz, né? né? Maravilha. Passamos por estratificação de risco e os novos scores, falamos sobre os modificadores de risco, falamos sobre o papel do score de cálcio, sobre a LPAzinha, sobre novas terapias, sobre as metas e o paciente de risco extremo, as novas medicações. Falamos de hipertrigliceridemia. Não esqueçamos. Do pós-infarto também, né? Do pós-infarto, então, foi bem legal. A gente ser mais intensivo no cenário desse paciente e dessas populações mais de alto risco aí, sobre possíveis benefícios. Então, acho que deu para dar uma cobertura muito boa, né? Tentar resumir uma diretriz em menos de uma hora nunca é uma tarefa fácil, mas acho que foi muito bom, foi um papo muito fluido, eu gostei muito. E queria te agradecer por ter retornado ao Dosecast, fica o convite aí para volta de mais vezes. Obrigada, foi muito bom mesmo. E Fê, brigadíssima por ter aceitado o nosso convite. A missão de resumir uma diretriz em menos de uma semana que ela foi publicada, né? Então, Fer, fica o nosso agradecimento enorme aí do Dosecast, toda a equipe da 12x8, inclusive. Foi demais, aprendi muito com você hoje. Obrigada, fico feliz. É isso, gente. Então, quem já segue a gente, não esquece de curtir, compartilhar, seguir toda a 12x8 nas redes sociais e não esquece que é o 12 News Prime quem patrocina o 12Cast, então não esqueçam de se inscrever. A nossa taxa de desinscrição é muito, muito baixa, porque o conteúdo é muito legal. Então, não esqueças, curte, comenta e compartilha. E até o próximo. Até o próximo.